Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a Rede Municipal de Ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha, eu de volta. Sim, deixa eu me apresentar. Sou a professora Ângela, da Educação Infantil, aqui da Rede Municipal de Goiânia. Estou de volta para a gente mais uma aula neste dia. E vocês estão aí, me vendo e me ouvindo pela Rádio Goiânia FM e pelo Facebook Goiânia FM, canal 51. E que legal que agora existe essas redes sociais para a gente se comunicar, já que a gente não está podendo ter aula presencial. Isso é a tecnologia, não é? Muito legal. Mas vamos voltar ao nosso assunto. Ontem eu estive aqui trabalhando sobre lendas folclóricas. Eu apresentei para vocês de uma forma geral quais eram as lendas folclóricas e o que é as lendas folclóricas. Mas hoje eu vou trabalhar mais detalhado, tá certo? Mas antes da gente começar a nossa aula, precisamos fazer uma coisa muito importante. E o que é? Muito bem, a nossa oração. Vamos lá? Papai do céu, abençoe a minha turminha, abençoe a minha família, a minha escola, os meus amigos e os meus vizinhos. Obrigada por nos proteger de todo o mal. Amém? Amém. Vamos lá, vamos para mais uma aula. Como eu disse, ontem eu estive aqui falando de lendas folclóricas. E hoje eu vou voltar com dois personagens. E primeiro eu quero ver se vocês vão adivinhar quem são, certo? Vamos lá? Será que vocês conseguem adivinhar quem eu sou? Eu sou um negrinho, olha a cor da minha pele. Eu fumo um cachimbo. Eu tenho um gorrinho vermelho. Pulo numa perna só. Apronto muita traquinagem. Muita gente fica zangado comigo, porque eu apareço, pá, de repente no redemoinho, fazendo muita traquinagem. Quem será que eu sou? Mas tem uma pessoa que eu morro de medo. Vocês sabem quem é? Eu tenho medo da Cuca, morro de medo da Cuca. Vou dar um minutinho para você dizer quem eu sou. Vamos lá? Quem será que eu sou? Já adivinharam? Muito bem, eu sou o Saci. Eu sou o Saci e pulo de uma perninha só. A minha lenda diz que eu perdi uma perna lutando capoeira. Mas isso é uma lenda folclórica e eu faço parte aqui da sua história. Sabe, tem um programinha chamado Sítio do Pica-Pau Amarelo que eu apareço nesse programa. Se você nunca assistiu, pede a mamãe para procurar na internet e você vai me conhecer e ver o que é que eu sou capaz de aprontar. Sabe outra coisa que eu vou fazer? Eu vou ensinar vocês a fazer uma dobradura com a minha carinha e a minha carapuça, tá certo? Faz aí e manda para sua professora, hein? Senão eu vou aí lhe aperrear bem muito. Vamos lá, vamos fazer uma dobradura, o Saci. A princípio, vamos só usar uma folha branca, uma folha de ofício e uma régua, porque a folha é retangular e nós vamos transformar ela em um quadrado. Vamos lá? Eu dobrei a folha, estão vendo aqui? Eu dobrei, ó. Aqui eu dobrei, estão vendo? E com uma régua ou com uma tesoura, eu vou cortar aqui bem retinho e tirar essa parte do papel e deixar só essa aqui, ok? Aqui, gente, eu cortei, ó, tá vendo? Separei
E agora eu vou usar só esse quadrado aqui para fazer o saci. Vejam que ele tá com uma marquinha no meio. Então eu vou encostar essa ponta aqui e essa ponta aqui. E ele vai ficar fechadinho aqui, feito um triângulo, ok? Olha como ficou depois que eu dobrei. Agora eu vou pegar essa ponta e dobrar pra cá, pra fazer a carapuça do saci. Olha só o que eu fiz. Eu dobrei, agora eu vou colar. E dobrei essa pontinha aqui que também vou colar. E vai ficar assim, ó. Depois eu vou pintar toda a carapuça de vermelho. Eu já pintei de vermelho. Agora eu vou dobrar essa pontinha pra dentro, pra baixo, para ficar no formato do rosto do saci. Olha só como ficou a nossa dobradura do saci. E o rostinho você pinta de preto, ok? Agora nós vamos conhecer a história desse personagem aqui, o Negrinho do Pastoreio. Conta a lenda que essa criança, por volta de uns 14 anos, ele era escravo de um fazendeiro. E esse fazendeiro era muito malvado. E uma vez o fazendeiro comprou alguns cavalos novos. E estava fazendo muito frio nesse dia. E ele deu ordem para que esse menino, esse negrinho, fosse cuidar dos cavalos, fosse pastorear os cavalos. E que ele tivesse muito cuidado para nenhum fugir. Só que aí um cavalo fugiu e o negrinho ficou apavorado, porque ele sabia que o patrão dele era muito bravo. E quando o fazendeiro percebeu que um cavalo tinha fugido, ele maltratou esse negrinho, dando muitas chicotadas, e deu ordem para que ele fosse procurar o cavalo. Ele foi procurar o cavalo, achou, mas aí o cavalo fugiu novamente, e quando o fazendeiro percebeu que o cavalo tinha fugido novamente, bateu novamente na criança e colocou ele deitado em cima de um formigueiro para ele morrer todo mordidinho das picadas da formiga. No outro dia, ao levantar de manhã, quando ele foi ver como é que estava o menino, ele levou o maior susto. O menino estava lá, parecia que não tinha acontecido nada, não tinha isso aqui de machucão no corpo do menino, nem da pisa que ele tinha levado e nem das picadas da formiga. E aí ele ficou assustado, o que será que teria acontecido? Aí o menino disse que ele tinha recebido um milagre de uma santa, que ele tinha sido curado e que nenhum mal ia fazer a ele. E ele fugiu. E ao fugir, ele encontrou o cavalo, subiu em cima do cavalo e saiu pela floresta, ó. E nunca mais voltou. Então, algumas pessoas começaram a acreditar que quando elas perdiam alguma coisa, era só pedir ao negrinho do pastoreio, em oração, que ele fazia a pessoa encontrar o objeto perdido. Gostaram da história? Pois é mais uma lenda folclórica e ela é muito conhecida lá pro lado do sul do nosso país. É uma lenda africana e que também é muito forte aqui no nosso Brasil. Gostaram da história do Negrinho do Pastoreio? Bem interessante, não é? Eu gosto muito de conhecer algumas culturas brasileiras para que a gente possa ficar bem informado, certo? Mas vamos fazer alguma atividade sobre o Negrinho do Pastoreio? Vocês perceberam como esses dois personagens, como eles se deslocam de um lugar para outro? O Saci sempre pulando de uma perninha só, não é? O Negrinho do Pastoreio se desloca sempre correndo, saltando e montando em cima de um cavalo. Então, existem várias formas da gente se deslocar de um local para o outro. A gente pode ir andando, pode ir brincando, a gente pula, a gente salta, a gente corre, a gente brinca. Essas formas de locomoção é muito saudável para a nossa saúde. Ela faz parte também de exercício físico do nosso corpo. E aí, vocês gostam de brincar? Como é que vocês gostam de brincar?
correndo, pulando, saltando, só andando. E aí, como é que é? Fala aí pra mim. Eu vou falar pra vocês agora, nesse próximo vídeo, como é que eu gostava de brincar quando eu era criança, imitando um cavalo. Presta atenção. Quando eu era criança, eu gostava muito de cavalo. Meu avô tinha cavalo. Aí, sabe o que era que eu fazia? Eu pegava um cabo de vassoura, subia em cima do cabo de vassoura e ficava por dentro de casa imitando o cavalo. Que tal a gente fazer essa brincadeira aí em casa e imitar o cavalo como se fosse o negrinho do pastoreio passeando pela floresta? Faz aí você imitando um cavalo em cima de um cabinho de vassoura, manda a foto para sua professora. Se tiver um chapéu de cowboy, melhor ainda. Gostaram da ideia? Eu amei. Mas vamos encerrar nossa aula agradecendo a todos que participaram, esperando que vocês realizem os nossos desafios, as nossas atividades, participem das aulas remotas, porque isso é muito importante para o desenvolvimento de vocês, crianças. E agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui. Vamos encerrar nossa aula, mas lembrando, se precisar sair, usa máscara, se protege, higieniza as mãos, evita estar no meio de aglomeração para que você possa não se contaminar. A gente nunca sabe, né? Precisamos nos cuidar para em breve a gente estar voltando às aulas presenciais. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima! Olá, alunos e alunas da Rede Municipal de Goiânia. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula com transmissão online. Eu me chamo Tia Júlia e vou estar com vocês na aula de hoje para a gente aprender bastante. E vamos ver qual é o tema da nossa aula de hoje? Nossa aula de hoje vai falar sobre os seres vivos no ambiente. Vamos lá? O que são seres vivos? Olha, eu trouxe para vocês 3 exemplos de seres vivos. Primeiro, a gente tem aí um cachorro, né? Um cachorrinho que representa os animais. Os animais são seres vivos, todos os animais que você conhece. Cachorro, gato, papagaio, coelho, porquinho, todos eles são seres vivos. Outro exemplo de ser vivo são as plantas, as árvores, as flores, também são seres vivos. E também o ser humano, não é? Todas as pessoas são seres vivos, crianças, adultos, idosos, todos são seres vivos. Uma característica interessante da natureza é que na natureza a gente encontra seres, né? Seres vivos e não vivos. Aí nessa imagem, quais os seres vivos que você consegue ver? Então a gente vê que tem um sapo, não é? Que é um animal, tem também um patinho com seus filhotes, tem também uma garça, tem plantas, flores, que também são seres vivos. Os seres vivos, eles têm 4 características. Vamos aprender? Eu deixei essas 4 palavrinhas mágicas para a gente decorar. Os seres vivos, eles nascem, eles crescem, eles se reproduzem e eles morrem. Então, para ser um ser vivo, tem que acontecer essas 4 coisas. Nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Trouxe exemplos de seres vivos para vocês. Então, primeiro, os animais, né? Existem os animais domésticos, os animais selvagens, que é aqueles que vivem na floresta, não é? E os domésticos são aqueles que a gente pode cuidar em casa, que não fazem nenhum mal ao ser humano. Então, a gente tem o gato, o cachorro, tem também o leão, a girafa, a zebra. Todos os animais, um dia eles nascem, eles crescem, eles dão filhotinhos e um dia, quando eles ficam velhinhos, eles morrem. Por isso que eles são seres vivos. E agora o ser humano, né? Então todas as pessoas são seres vivos. Olha quantas crianças bonitas nessa mesa.
Vocês que são crianças bonitas que estão assistindo, são seres vivos também. A gente nasce bebezinho, vai crescendo, se torna um adulto, né? Pode ter filhos e quando ficar bem velhinho, a gente também morre. E agora as plantas. As plantas também são seres vivos, né? Se você jogar uma sementinha lá, ela vai crescer, depois ela vai dar frutos e aquela árvore, quando ficar velhinha, pode morrer também. Agora, a gente vai falar sobre o que são seres não vivos. Os seres não vivos são aqueles que a gente encontra na natureza, mas que eles não têm vida. Eles nem nascem, nem crescem, nem se reproduzem, nem morrem. Então, por exemplo, a água, não é? A água é um ser não vivo. A gente precisa da água, ela é muito importante, mas ela não é um ser vivo, tá? As pedras, as nuvens, todos esses elementos da natureza que não têm vida são seres não vivos. Outra característica interessante dos seres vivos é que eles precisam de energia. Todo ser vivo precisa de energia. Você, criança que está em casa assistindo a aula, precisa de energia para brincar, para correr, para pular, para fazer as atividades da escola. E para isso é preciso que a gente se alimente. Os seres vivos, eles precisam de alimento. Todos eles. Os animais precisam de alimento, as pessoas precisam de alimento e as plantas também precisam de alimento. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque o nosso assunto de hoje é sobre as plantas. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse ser vivo tão importante pra gente. As plantas, elas se alimentam, gente. Como assim? Como é que uma planta se alimenta? Ela se alimenta de gás carbônico, ela se alimenta da luz do sol, da água que a raiz puxa da terra. E quando essa plantinha se alimenta desses elementos, ela traz pra gente uma coisa chamada oxigênio. É um ar puro pra gente respirar. Esse é o maior benefício das plantas. Por isso que é tão importante que a gente cultive várias plantinhas em casa, né? Então, se você tem aí um quintal na sua casa, se sua mamãe e seu papai deixar, se sua vovó deixar, você pode plantar várias plantinhas. Olha que legal a imagem que eu vou mostrar para vocês agora. Quanto mais verde o lugar onde a gente tiver, melhor, não é? A gente respira melhor. Então, quanto mais árvores na sua rua, no seu bairro, na escola, a gente consegue respirar melhor. Para conhecer um pouquinho mais sobre as plantas, a gente precisa saber que as plantas têm 5 partes. Vamos lá? Tem a raiz, o caule, a folha, a flor e o fruto. São 5 partes da planta. E agora a gente vai ver com cuidado cada uma dessas partes. A primeira delas é a raiz. Para que serve a raiz? Observe a imagem. Você está vendo uma imagem aí da terra, né? Debaixo da terra. A raiz, ela consegue puxar da terra todos os nutrientes que a árvore precisa. A água, as vitaminas, mas ela também segura a árvore para que ela não caia. A raiz, ela deixa a árvore firme, então ela tem essa função. E o ser humano e os animais também se alimentam de raízes. Ah, tia, eu não como raiz não, você come sim. E eu vou provar para você agora. Algumas raízes que nós comemos estão aí nas imagens, ó. Batata, quem é que gosta de batata? Batata é uma raiz. Beterraba, macaxeira, cenoura, todos esses são exemplos de raízes que os seres humanos comem e os animais também. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o caule. O caule é o tronco da árvore, né? O que faz com que todos os nutrientes passem da raiz para as folhas, né? O caule, ele serve como madeira, móveis para a gente ter na nossa casa. A gente também pode com a madeira fazer casas, construir casas, barcos. A madeira, ela serve muito para isso. Mas a gente também se alimenta de alguns caules. Vamos ver quais são? Então, a gente também se alimenta dos caules. Vou dizer alguns caules que a gente se alimenta. Ó. O brócolis, né? Que tem ali o caulezinho do brócolis. Tem também a cana-de-açúcar, que tem o caule, não é? A gente chupa a cana bem docinha. E também a canela, o pauzinho da canela,
é um tipo de caule, né? É raspado da casca da árvore. E a mamãe coloca canela na canjica, coloca canela no munguzá, não é? Na papa que a gente come de manhã. Outra parte da planta são as folhas. Olha que interessante, é na folha que acontece o processo, né, da clorofila e da fotossíntese, né? As folhas transmitem aí esse ar, esse oxigênio puro pra gente. Algumas folhas que a gente come, vamos ver quais são? A couve, o alface, coentro, rúcula. As folhas fazem muito bem para o nosso organismo. Próxima parte da árvore é a flor. Nossa, a flor é tão cheirosa e tão bonita, não é, gente? Existem flores de todas as cores. E também as flores servem de alimento para o ser humano, mas também de alimento para muitos animais. A abelha, né, que retira da flor o pólen e outros bichinhos. Uma flor que nós costumamos comer é a couve-flor, né? Que é esse alimento muito saudável. E a última parte da planta é o fruto. Nossa, existem frutos de variados tamanhos, variadas cores. Existem frutos doces, azedos. E dentro do fruto tem uma coisa muito importante que é a semente. É a partir da semente que a gente pode plantar novas árvores. Então, quais são as frutas que você come? Né? Banana, uva, abacaxi. Quais as frutas que você mais gosta? Fala pra mim. Outra propriedade das plantas é servir de remédio, não é? Então, antigamente, não tinha farmácia, não tinha comprimido, não tinha nada disso. Como é que os antigos eles se curavam? Eles faziam seus remédios com as plantas, com as folhas, né? Faziam chá, faziam mel. Então, olha que exemplo legal, o chazinho que vocês estão vendo aí na tela, né? Eu tenho certeza que a mamãe, que o papai, que a vovó, que a titia já fez algum chá para vocês quando vocês estavam doentinhos. As plantas, elas também podem nos curar. Vamos resolver esse exercício bem legal? Eu tenho aí de um lado as figuras das partes da planta, que você já conhece, que eu falei aqui, não foi? E os nomes de cada uma delas, não é? Então, vamos ligar? A primeira figura é a flor. Onde é que está a palavra flor? Quero ver se você sabe. Vamos ver agora? Olha, muito bem, você acertou. E agora essa segunda figura é uma folha. Onde é que está a palavra folha? Muito bem, gente. E agora o caule, né, que é o tronco da árvore. Onde é que está a palavra caule? Parabéns, vocês estão acertando tudo, viu? E as frutas, né? O fruto. Você vai procurar aí a palavra fruto. Achou? Muito bem. E por último, a raiz. A raiz da árvore, né? Que é o que sustenta, que é o que tira os nutrientes. Onde está a palavra raiz? E por último, a raiz, né? Que é da onde a planta retira os seus nutrientes do solo, que segura a planta para ela ficar firme. Vamos ver onde é que está a palavra raiz? Muito bem, pessoal. Muito bem, parabéns. Agora, a próxima atividade você vai fazer no seu caderno. Você vai dividir a folha do seu caderno ao meio e de um lado você vai escrever palavras, nomes de seres vivos, né? Então, a gente viu aqui que os seres vivos podem ser os animais, podem ser as plantas, é o ser humano também. Então, você pode colocar ali nomes de alguns seres vivos. E do outro lado da folhinha, você vai colocar o nome de seres não vivos, que a gente também aprendeu, não é? A água, as pedras. Então, você também vai escrever. E outra coisa, vocês também vão escrever no caderno de vocês a fruta ou o seu legume preferido. Ah, professora, eu gosto muito do abacaxi. Aí você escreve a palavra abacaxi. Ah, eu gosto muito de cenoura. Aí você escreve a palavra cenoura. Eu espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida, mas se ficaram, não tem problema. Você pode conversar com seu professor, com a sua professora, no grupo do WhatsApp. E o mais importante, gente, se protejam. Então, usem máscara, passem álcool em gel, fiquem em casa, tá bom? Um abraço e até a próxima aula. Olá a todos os alunos da Rede Municipal de Goiânia, aqui é o professor Eduardo Oliveira, professor de inglês e português.
E estamos aqui para mais uma videoaula de língua inglesa, ok? Sejam bem-vindos, vocês alunos do Fundamental, anos finais e EJA, ok? Vamos conhecer aqui nossos conteúdos, nossos assuntos. Vamos ver aqui um pouco sobre uma noção dos textos escritos, tá certo? Vamos aprender um pouco sobre timelines, né? Sobre linha do tempo, biografias, verbetes de enciclopédia, blogs. Eu trouxe uma noção aqui, algumas coisas para a gente aprender sobre isso. E as habilidades a gente vai ver, a gente vai aprender a produzir textos, né? Na verdade, isso é uma prática, né? Você tem que ter uma prática disso aí. Sobre diversos fatos, acontecimentos, personalidades durante essa linha de tempo, biografia, verbete. Vamos ver cada um, tá certo? Passo a passo para a gente ter uma noção desse assunto de hoje, tá certo? Vamos lá. Então, o que é uma timeline? Timeline significa linha do tempo, ok? Pode ser tanto horizontal como vertical e é bastante conhecido entre os usuários de redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram, ok? Você vê que no WhatsApp, no Instagram, você vê uma linha do tempo lá, né? As coisas que são postadas tem as datas direitinho, então sempre tem aquela linha do tempo. Isso se chama timeline. E o principal objetivo da timeline é a organização cronológica das informações publicadas no perfil do usuário. É só isso. Se você for no WhatsApp, você vê as datas direitinho. Você tem que voltar para ver as informações anteriores. Mesma coisa no Instagram, Facebook, ok? Aqui nós temos um exemplo de uma timeline, mas no formato de um infográfico, ok? Que eu trouxe para vocês. Né? É um texto. Um infográfico é um tipo de gênero textual que a gente vai ver aqui. É só para vocês entenderem o que é uma timeline, ok? Aqui está na forma de vertical. E aqui o texto diz assim, Rising Instagram Popularity Timeline. Então, aqui é uma linha do tempo da popularidade do Instagram, do crescimento do Instagram. Então, aqui tem desde 2010. Aqui a informação ao lado diz assim, Mike and Kevin launched the app. Okay? Eles lançaram o aplicativo em 2010. E aí em 2011, né? Você tem 1 million active users. Okay? Então, o Instagram chegou a 1 milhão de usuários. 2012, o que foi que aconteceu em 2012? 50 million active monthly users. Né? 50 milhões de usuários ativos mensalmente. Continuando aqui em 2013, lembrando que a data em inglês, o ano, a gente fala assim, pode falar de duas formas, 2013, por exemplo, 2013, mas a gente pode separar de duas unidades para cá, duas unidades para lá, a gente fala assim, 2013 em inglês, 2014 em inglês fica 2013, 2014, 2015, ok? Então vamos lá, em 2013, que é 2013, já chegou a 150 million users, né? 150 milhões de usuários. 2014, 300 million active users, ok? 300 milhões de usuários. 2015, 2015, 400 million people were on Instagram. 400 milhões de pessoas estavam no Instagram. Ok? 2016, 6 million, ok? 600 million. 600 milhões. Veja essa linha do tempo que vocês estão acompanhando. E para terminar, Instagram active users reached the 700 million, ok? 2017, ok? 2017, ela chega a 700 milhões de usuários, ok? Só para vocês entenderem esse infográfico também o que é uma linha do tempo. O que é verbete? Verbete é a palavra listada alfabeticamente em um dicionário, enciclopédia, glossário, tá certo? É um conjunto de significações, de sentidos e explicações referente a essa palavra. Então, quando você pensar em verbete, é aquela palavrinha que aparece no dicionário, na enciclopédia, no glossário. Vamos ver um exemplo? Aqui eu trouxe para vocês, que eu peguei no Google, na internet, o dicionário de Cambridge, ok? Cambridge Dictionary. Eu peguei a palavra estudante, em inglês, student, tá certo? E aí, no dicionário, está lá na letra S, né? Claro. Student. Então, estudante, esse aí é um verbete do dicionário. Eu trouxe esse exemplo para vocês visualizarem. Então, toda vez que você pegar um dicionário em inglês ou em português,
Isso se chama verbete, ok? Student, a person who is learning at college or university. Né? Uma pessoa que está aprendendo na faculdade ou na universidade. Vamos ver outro verbete, né? Pupil. Pupil significa aluno também, como student, tá certo? Mas pupil significa aluno de educação infantil, ali do primário, né? Do primeiro ao quinto ano, ok? Mas também pode chegar até o 9º ano, como pupil, ok? O estudante é mais usado para a faculdade, student. Então, o que é um pupil? Significa a person, especially a child at school, who is being taught, ok? É uma pessoa, né? Uma criança que está na escola, que está sendo ensinada. Então, é mais usado para as criancinhas, pupil, ok? Essas duas palavras significam alunos, estudantes. Ok, vamos ver agora, ter uma noção do que é uma biography, ok? Biography é biografia, tá certo? Eu trouxe aqui uma personalidade, né, da física, né, um cientista chamado Albert Einstein, ok? Então, como é que é feita uma biografia? Em inglês ou em português, uma biografia é sempre feita com os verbos no passado. Então, os verbos vão sempre estar no passado, dizendo que ele nasceu naquele lugar, em tal ano, tá certo? Por exemplo, como você vê aí no texto, biography. He was born in Ulm, Bavaria, Germany, in March 14th, ok? 1879. Ele nasceu na Bavária, na Alemanha, ok? Em 14 de março de 1879, tá certo? Começa assim uma biografia, começa dizendo onde ele nasceu e a data, né? Com o ano. E aí vai listando. Isso tem tudo a ver com timeline, ok? Com a linha do tempo da pessoa. Por isso que esses assuntos são muito interrelacionados, né? São ligados um com o outro. Biografia, né? Verbetes, ok? Linha do tempo, tá certo? In 1895, his family moved to Switzerland. Então, em 1895, sua família se mudou para a Suíça, ok? E aí o texto vai mostrando o que acontece com Albert Einstein. Isso é uma biografia, tá certo? Então, em 1905, ele publica sua física quântica, né? Aqui em 1919, ele publica suas teorias, são confirmadas, né? Em 1922, ele ganha o Prêmio Nobel de Física, ok? Depois ele emigra para os Estados Unidos, ele sai lá da sua terra onde ele morava, né, na Alemanha, na Suíça, e vai para os Estados Unidos, ok? E para terminar aqui o texto com uma breve resumo, né, da biografia de Albert Einstein. Nos últimos 25 anos ele gasta sua vida, né, em Princeton University, na Universidade de Princeton, e onde ele morre em abril de 18 de abril de 1955, ok? Aí o texto diz assim, where he died on April 18th, 1955, ok? E aqui a teoria dele é igual a MC ao quadrado, né, que é muito famosa, né? Significa, o E vem de energy, que é energia, o M de massa, né, mass, e o C de speed of light, né, que é a velocidade da luz, ok? Isso aí os professores de ciência, de física entendem mais, eu só trouxe só para representar Albert Einstein, ok? Vamos lá, vamos ver o que é blog. Blog, aqui a palavra está em português, né? Mas em inglês é até o G, normalmente falado, né? Mas é conhecido como o quê? Uma página pessoal, utilizado para partilhar informações, tá certo? Pessoais, experiências pessoais, notícias. Então, blog, na verdade, é como se fosse um diário. As pessoas criam um blog para colocar suas informações pessoais, né? Quem é você, quais são as suas experiências, fala da sua profissão também. Você compartilha muita coisa num blog, ok? Aqui eu trago para vocês alguns exemplos de blog. Vou trazer aqui 3 imagens de 3 blogs que eu peguei na internet, né, no Google. Então aqui nós temos um blog da BBC, que é a BBC, né, da Inglaterra, de Londres. Né? O blog diz assim, Learning English, Inspire Language Learning since 19
43, ok? Então, quando a gente olha para esse blog, eu trouxe em inglês, porque a aula é de inglês, só para vocês terem uma noção. Mas assim, quando você olha para essa página, para essa imagem, você lembra de quê? Esse blog fala de quê? Tá certo? Então, é para isso que eu trouxe, para você entender em inglês o que é que essa aula fala. Ali você vê a palavrinha English. Então, você sabe que esse blog vai falar sobre inglês, né? Sobre educação. Tudo que é referente a inglês, de aprender inglês. Aqui embaixo tem cursos, tem gramáticas, grammar, vocabulary, pronunciation, ok? Tem inglês para professores, para crianças, for teachers, for children, você aparece ali na imagem. Então, esse blog é um exemplo, né, de um blog educacional, voltado para a língua inglesa, ok? Eu trouxe essa imagem aqui para vocês observarem. Esse blog fala de quê, né? Que blog é esse? De quem é esse blog? Ok? Pela imagem nós vemos uma frase. Hi, I'm Liz. O que é que significa isso? Oi, eu sou Liz. Então, esse blog é de uma pessoa chamada Liz. E esse blog fala de quê pela imagem? O que é que você vê nessa imagem aí? Ok? Uma garota, uma moça, que ela está numa montanha, ok? E aqui em cima tem assim, Young Adventures. O que é que significa Adventures? Significa aventura. Então você percebe logo que o blog ele é bem aventureiro. Com certeza ela viaja por muitos locais, muitos países e posta nesse blog as suas experiências pessoais, ok? E por último eu trago um blog aqui sobre... você olha aqui, né? Eu não vou dizer agora, mas já dá para ver o que é. Esse blog fala de quê? Pela imagem, o que é que você percebe nesse blog? Aqui tem uma frase, Healthy Plant-Based Recipes. Ok? O que é que significa isso? Claro que essas palavrinhas você vai procurar no Google, né? E lá vai aparecer em português. Isso fica para você pesquisar. Mas assim, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, plant é planta, ok? Healthy significa saudável, ok? Então, esse blog, só em olhar a gente sabe que é comida, alimentos saudáveis, ok? Aqui tem falando sobre breakfast, que é café da manhã, ok? Sweet, que significa doce, tá certo? Savory significa coisas saborosas, ok? Então, esse blog que eu trouxe para vocês aqui, você percebe que fala sobre alimentação. Então, essa pessoa que posta, que fez esse blog, você vai conhecer essa pessoa nesse blog e as suas experiências com culinária, com alimentação, tá certo? E aqui tem as referências, né? Para vocês pesquisarem no Google. Aí vocês dão um pausa aí no vídeo e procuram essas referências para ter mais conhecimento, tá certo? Então, chegamos no final dessa aula. Aqui tem os protocolos de segurança, mais uma vez. Se cuidem, lavem bem as mãos, ok? Usem máscaras. E um abraço e até a próxima aula. Olá, estudantes do 7º ano da Rede Municipal de Goiânia. Estamos aqui para mais uma aula de artes. E hoje vamos falar um pouco sobre música brasileira, gente. Gêneros e movimentos diversos da música brasileira para o 7º ano, aula de arte, professor Severino, tá certo? Veja só, a música brasileira, pessoal, é muito rica, muito diversa. A gente tem um país enorme, de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, uma extensão longitudinal enorme, 5 grandes regiões com cultura particulares, né? Então a gente tem uma riqueza enorme. Só aqui no Nordeste da gente, a gente tem uma riqueza grande de música, de musicalidade, imagina no Brasil inteiro. Então a música brasileira é uma música rica, música diversa. A gente não pode achar que uma música é melhor do que outra. Música é música, tá certo? A gente precisa perder esse preconceito e valorizar a nossa musicalidade, a riqueza que a gente produz aí. Vamos trabalhar isso hoje, os gêneros e os movimentos musicais. Veja só um pouco da história da música brasileira. A música popular brasileira surgiu no período colonial ainda, lá no século XVI, a partir da mistura de vários estilos. A gente misturou estilos que chegaram aqui, trazidos por diversos grupos sociais, né? Entre os séculos XVI e XVIII, houve uma mistura entre as cantigas populares, trazidas pelos portugueses,
os sons de origem africanas, fanfarras militares, músicas religiosas e músicas eruditas da Europa. Então, foi uma mistura de tudo isso no século XVI. Cantigas populares, misturando sons de origem africana, fanfarras militares, músicas religiosas, músicas eruditas europeias. No entanto, é importante ressaltar que os índios, os verdadeiros donos da nossa terra, já faziam música aqui também. Os índios também tinham uma música e eles contribuíram para o nosso caldeirão musical com os seus típicos cantos e sons tribais que a gente conhece até hoje, incorporado em vários estilos musicais do Brasil, cantado, por exemplo, na Jurema Sagrada, aqui na região da gente. Então, é uma riqueza desde a origem, lá no século XVI, dos índios, dos africanos, dos europeus. Então, a gente tem essa diversidade da música brasileira desde a origem dela. Aqui, lá na história, lá pelos séculos XVIII e XIX, nas cidades que estavam se desenvolvendo, destacaram-se 2 ritmos musicais da música brasileira, lá na origem dela, o lodum e a modinha. O lundum, de origem africana, possui um forte apelo sensual e uma batida rítmica dançante. Veja de onde vem, por exemplo, o passinho pernambucano, o brega funk. A origem desse apelo sensual é antigo, está no ludum, a dança de origem africana, com forte apelo sensual, sendo o primeiro ritmo africano aceito pelos brancos. Ainda hoje, na ilha de Marajó, lá no Pará, se pratica o ludum. A modinha, por sua vez, de origem portuguesa, trazia melancolia, tristeza, e falava de amor, numa batida calma e erudita. A gente tinha uma influência muito barroca na musicalidade. Depois, no século XVIII, uma influência do romantismo. Por isso que essa melancolia, ela também integrou a riqueza da nossa diversidade musical. Na segunda metade do século XIX, surge o choro, que hoje é conhecido como chorinho. É comum a gente relacionar a história do choro com a chegada da família real no Brasil no início do século XIX, pois com a corte portuguesa chegaram o plano, o clarinete, a flauta, o bandolim, o cavaquinho, bem como os seus instrumentistas. O choro, por exemplo, está na origem da musicalidade do samba. Chorinho geralmente era e é executado em rodas, chamadas rodas de choro, que são reuniões informais, onde o chorão, que é o músico, toca suas composições ricas em melodia e às vezes até improvisadas. Veja que riqueza no cancioneiro brasileiro a gente tem na musicalidade do Brasil, Alguns músicos dizem que o nome choro vem da sensação de tristeza, de melancolia transmitida pelas notas executadas no violão, tá certo? Então tem isso daí na história da musicalidade brasileira, o chorinho tem o seu espaço. Chiquinha Gonzaga e Pixinguinha foram uns dos maiores compositores de choro, sendo Chiquinha a primeira chorona, e compôs em 1899 a música Abre Alas, marchinha carnavalesca conhecida em todo o país. Até hoje a gente lembra de Chiquinha Gonzaga nos carnavais da gente. Por sua vez, Pixinguinha compôs Carinhoso, considerado um dos choros mais famosos. Veja o papel de uma mulher na música brasileira, ainda no século XIX. O papel da mulher aí, de Chiquinha Gonzaga, trazendo riqueza para a musicalidade brasileira. Além também do papel dos negros nessa origem da nossa musicalidade, na riqueza da musicalidade, principalmente do choro, do samba. A gente tem forte influência dos negros, de descendência de origem africana, que eram filhos de escravos. A gente tem isso aqui. O samba, o grande samba, característica grande do Brasil. Lá fora a gente é conhecido por essa musicalidade aqui. No início do século XX, começaram a surgir as raízes do que seria o samba. Ritmo que nasce da mistura de estilos musicais africanos e brasileiros. Então veja a importância do povo negro no samba, tocado com instrumentos de percussão, acompanhados de violão e cavaquinho. O samba conta a vida e o cotidiano de quem mora nas cidades.
Então, forte presença da urbanização no samba, tá certo? A gente tem o samba canção, um dos subgêneros originários do samba, de maior relevância na música, é o samba canção. Ele proveniente da já falada modernização do samba carioca. Esse estilo musical faz uma releitura, uma revisão mais elaborada da melodia e possui um andamento mais moderado, centrado em temáticas como amor, solidão, na chamada dor de cotovelo. Veja de onde vem a dor de cotovelo que a gente escuta na musicalidade aqui da gente, no forró, no brega, né? Destacam-se neste contexto musical Maísa, Dolores Duran, Nelson Gonçalves, Dalva de Oliveira, Calbi Peixoto, que é nosso aqui, pernambucano, contribuiu bastante para o samba e para o samba canção, que é um subgênero. O samba tornou as ruas e espalhou-se pelo Brasil através da difusão do rádio. O rádio foi muito forte para propagar a riqueza da nossa música. Os principais sambistas que se destacaram nesse período foram Noel Rosa, autor de Conversa de Botequim, Cartola, que escreveu As Rosas Não Falam, Dorival Caymmi, Que É Que a Baiana Tem, Ari Barroso, de Aquarela do Brasil, e Adoniran Barbosa, de Trem das 11. Esses daí são os personagens, os pais do samba brasileiro, que ganharam destaque com a difusão da rádio aqui no Brasil. Então, minha gente, tá aí. A gente viu o Ludum, viu a modinha, o chorinho, o samba canção, que estão na origem do da nossa música brasileira. Até agora a gente viu os gêneros da música brasileira que se destacaram no Sudeste. Na próxima aula a gente vai falar sobre Pernambuco, sobre os gêneros musicais que a gente tem aqui em Pernambuco, que é rico e berço também da musicalidade brasileira. Tá certo? Então quero agradecer a vocês que estão acompanhando a aula de arte do 7º ano da Rede Municipal de Goiânia. Pedimos a você que continue seguindo os protocolos de segurança contra a Covid, use máscara, lavem as mãos, evitem aglomeração e se cuidem para a gente ter um retorno seguro para as salas de aula e para a gente continuar a nossa vida.